Graça e paz, eu sou a missionária Gilmara Diógenes e eu quero compartilhar agora uma reflexão extraída das Sagradas Escrituras com vocês. Eu queria falar sobre a certeza do socorro de Deus nas situações mais difíceis da vida. Eu quero tomar como base o livro de Esther. Nós vamos passear um pouquinho no livro, vamos destacar aqui algumas realidades que se passam no livro, dentro da realidade total, né, dessa narrativa, mas eu quero primeiramente ler aqui apenas um versículo que está lá no capítulo 4, exatamente o versículo 14, que diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Bem, queridos, existem situações na nossa vida bem difíceis. E eu acho que é sempre bom a gente entender que faz parte da trajetória cristã as situações difíceis da vida. Jesus nunca enganou os seus discípulos. Ele falou: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Mas eu acho que às vezes a gente olha para essas situações difíceis e a gente sempre quer dar outro tipo de resposta a elas. A gente acha que está passando por situações angustiantes por causa do pecado, porque fizemos alguma coisa errada, e geralmente a gente tece esse tipo de consideração para tentar encontrar um diagnóstico sobre essas causas, ou para estas causas, né? Contudo, nós precisamos entender que as situações difíceis, primeiro, fazem parte da rota natural da vida. Então, está lá no script da existência as situações difíceis. Mas também vale a gente lembrar que o discípulo deveria passar por situação difícil. Jesus nunca enganou ninguém a respeito da trajetória, da caminhada no Evangelho. Então, nós precisamos nos conscientizar disso. Quando a gente entende isso, nós também entendemos que a grande questão não é só passar por situações, mas é como eu as encaro, como eu as enfrento, né? Que tipo de postura cristã, que tipo de postura de fé eu tenho para com o enfrentamento dessas situações. A gente precisa considerar isso porque a gente precisa entender que Deus é o Deus que não está alheio a essas situações e nós precisamos, na verdade, encará-las dentro dessa ótica também e saber que em meio a esses momentos o Senhor está presente. Mas eu também sei, queridos, que às vezes a gente enfrenta não só situações difíceis, mas sabe aquele momento que é a situação, é o problema, é aquela circunstância que parece subhumana de ser enfrentada e que a gente parece que está clamando por socorro imediatamente. Deus socorre-nos, né? Como o apóstolo Pedro ali no mar da Galileia, quando estava afundando: Senhor, socorre-me que estou perecendo. Como a mulher cananeia, quando Jesus estava na região de Tiro de Sidom, também clamou ao Senhor. Pois é, às vezes a gente enfrenta situações assim também, situações extremamente difíceis. E o bom é a gente entender o seguinte, nessas horas também, a nossa postura nessas horas deve ser de buscar a Deus e saber que em meio a tudo isso o Senhor nos socorre. Sim, o socorro de Deus é certo nas situações mais difíceis da vida. A gente pode aprender muito sobre isso no livro de Esther. Esse livro, na verdade, que está aqui nas Escrituras para nos ensinar grandes verdades, pode nos ensinar sobre essa verdade também. Eu acho que, de alguma forma, essa é a centralidade da mensagem.
né? É o socorro de Deus que se apresenta ali na existência do seu povo naquela circunstância difícil. E por que eu entendo que essa é a centralidade? Porque o povo de Israel vai enfrentar nesse momento, que agora são chamados de judeus, né? Nesse momento uma situação extremamente difícil, e diante dessa situação Deus vai chegar com o seu socorro. Mas por que Deus vai chegar com o socorro? Porque era através do povo de Israel, através dos judeus, que Deus traria o Messias. Portanto, o povo estava dentro de um programa maior. Deus tinha um plano maior para a existência do seu povo. E diante disso, Deus iria trazer livramento diante daquelas circunstâncias, sustentando o seu propósito máximo na história, então, do seu povo. Vamos entender um pouquinho os pormenores, para que a gente possa também extrair aqui essas verdades para a nossa vida, né? Tirar daqui, na verdade, também lições sobre esse socorro de Deus para a nossa história também, para as situações difíceis também da nossa vida. Já tinha se passado o período de cativeiro babilônico, né? A tribo de Judá tinha sido levada para a Babilônia através de Nabucodonosor e agora era o período do reinado persa ou medo-persa. Quem está no poder agora é o rei Assuero, né? Que também é chamado de Xerxes, Assuero no hebraico. E agora é o período, então, em que alguns judeus já tinham retornado para Judá. O imperador Ciro, que foi o imperador que conquistou o império da mão dos babilônicos e também o domínio sobre os judeus, assim consequentemente, tinha então liberado os povos que estavam ali, né, debaixo do seu domínio, para voltarem para as suas terras. E os judeus então foram alcançados por esse decreto. Esdras nos mostra então o primeiro momento em que isso aconteceu, do capítulo 1 ao capítulo 6 do seu livro. É justamente com Zorobabel, né, e com Ageu que acontece esse primeiro retorno. Do capítulo 7 em diante, Esdras nos mostra o segundo momento de retorno do povo judeu. Mas é muito interessante porque há um intervalo histórico no livro de Esdras entre o capítulo 6 e o capítulo 7, e justamente nesse intervalo onde vai aparecer o desdobramento da história do livro de Esther. Então, é nessa ocasião, já no período pós-cativeiro, né, que alguns judeus não tinham voltado para Judá, estavam ali agora na cidadela de Suzã, que agora era a capital do império. É nesse período e é nessa localidade, né, é dentro desse momento histórico agora do domínio persa, que vai se passar então os eventos do livro de Esther. O livro começa nos falando que Assuero fez um grande banquete. Era o verdadeiro banquete da ostentação. A festa, na verdade, aquele momento de celebração, tinha como intuito exibir as riquezas do seu reino, as suas grandezas, né, o que tinha sido conquistado. E ele ofereceu então de início para os grandes do império, para os oficiais, para os príncipes, para as principais pessoas, com a finalidade de exibição. Só para a gente ter uma ideia, o banquete durou, ou a festa, né, durou 6 meses, né? Que festa, era a festa. Quando se passou esse período, o rei resolveu estender e fez então um outro momento de festa, agora convidando todos os habitantes da cidadela de Suzã para mais uma semana de grande celebração. E a proposta aqui era também continuar o momento de exibição. Mas para, né, digamos assim, ampliar ainda mais essa ostentação, no final então dos 7 dias, o rei Assuero manda chamar a sua esposa, né? O texto nos fala de Vasti, mas Vasti, na verdade, é um título que significa bela. O nome dela era Amestriz.
Então ela era muito bonita, também estava na ocasião com as suas mulheres, né, também reunida num banquete, e o rei manda chamá-la, mas ela se recusa a se mostrar como um troféu a ser exibido pelo rei. E aquela recusa vai trazer sérios danos para a vida daquela mulher, né? E para o casamento, consequentemente, porque aí os conselheiros resolvem aconselhar o rei e diz que se as mulheres perceberem isso, notarem isso, elas vão querer fazer igual a Vasti fez. Então isso poderia causar grandes prejuízos familiares, digamos assim, né, nos casamentos. Então, por causa disso, o rei então ouve o conselho dos sábios para depor, né, Vasti do trono. O que vai acontecer é que, também aconselhado pelos conselheiros, depois de certos dias, o rei vai propor uma grande seleção sobre todo o império, né? Várias jovens vão se inscrever e vão fazer parte de um processo de seleção para ocupar a cadeira de Vasti, para ser a rainha então do Império Persa. O fato é que no meio de tudo isso, Esté aparece, né? O seu primo Mardoqueu vai inscrevê-la, ele que tinha criado Esté, que também é chamada de Hadassa, e ela então, depois de um processo de seleção, depois de longos tempos de tratamento e tudo mais, ela vai ser escolhida então a rainha, ela vai se tornar a rainha do império. Em meio a tudo isso, né, ou depois de tudo isso, o rei Assuero resolve também promover e exaltar um dos homens do seu império, chamado Amã. E Amã, então, tem sérias desavenças com Mardoqueu. Vale lembrar que Esté não tinha declarado a sua descendência para o rei, ninguém sabia, né? E aí, o Amã, nessas desavenças que ele tem com Mardoqueu, porque Mardoqueu não se dobra diante dele, não se curva, né, a soberba e a vaidade daquele homem, o que vai acontecer é que Amã vai tramar um grande plano contra os judeus. E é aí onde começa o grande desdobramento da história também, né, do socorro de Deus sobre a vida desse povo. Porque Amã vai oferecer ao rei uma grande quantia para que o rei assine um decreto e permita então, né, estabeleça, melhor dizendo, que todos os judeus sejam assassinados. Você já imaginou o que seria você receber uma notícia que naquele dia, exatamente naquele dia, você tem a sua sentença de morte marcada e agendada? O dia da sua morte está agendado. Todos nós sabemos que na soberania de Deus, Deus já sabe isso. Agora, outra realidade é a gente saber. É a gente ser informado, é chegar um decreto na nossa casa, né? De repente alguém bater na nossa porta e dizer, olhe, você está com a sentença de morte assinada e será dia tal. Foi isso que aconteceu. Quando então Mardoqueu sabe da história, ele se veste de pano de saco, ele se humilha. Esté então manda um oficial para saber o que está acontecendo. E aí é quando Mardoqueu coloca essas palavras que nós lemos para Esté. Ele então propõe que ela interceda diante do rei. Ela acha que é uma circunstância muito difícil, porque ela não tinha sido chamada à presença do rei, e era assim que as coisas funcionavam no império. Mas ela então, mas aí Mardoqueu diz para ela, né, que o socorro de Deus virá de alguma maneira. E é isso que fica para nós como lição aqui. O socorro de Deus que vem nas situações mais difíceis da vida. E nós podemos afirmar isso como uma grande certeza. No livro de Esté, nós podemos destacar isso como uma imensa e exata verdade. Né? Pode parecer até redundante eu dizer isso, mas é uma afirmativa que precisa ecoar no nosso coração de uma forma muito enfática. O socorro de Deus é certo. É certo nas realidades mais difíceis da vida, é certo nas situações mais impossíveis e inviáveis da existência. E eu queria, portanto, destacar aqui pelo menos 3 lições, de uma forma breve, sobre como é que esse socorro de Deus acontece de uma forma exata nas circunstâncias mais difíceis da vida. Primeiro, o socorro de Deus acontece trazendo
aliás, de forma suficiente nas situações, né? Atuando de forma suficiente nas situações. Naquele momento, nós podemos ver o quanto o povo era insuficiente para, na verdade, se livrar daquela situação. De duas maneiras, nós podemos ver a insuficiência do povo. E é nos nossos momentos de insuficiência que a gente vê a suficiência de Deus. Aliás, essas são as ocasiões mais propícias. É quando a gente se sente um nada, sabe? Quando a gente se sente um inválido na situação, que a gente mais percebe o quanto Deus é suficiente e é capaz de atuar de uma forma absolutamente suficiente sobre a situação. Então veja a insuficiência do povo, né? O rei assinou um decreto e nesse decreto estava então a sentença de morte proposta por Amã. Mas é muito interessante a gente entender aqui, porque assim, esse decreto não era qualquer decreto. O decreto persa, a lei persa era uma lei irrevogável. No domínio persa, no regime persa, no regime político persa, o rei ficava abaixo das leis que ele assinava, né? Então a lei era sobre o próprio rei. A partir do momento em que o rei assinasse, que o rei selasse aquele momento como uma lei, né? Aquilo se tornava algo irrevogável. É por isso que a mãe, então, amarra todas as questões, porque não havia como revogar colocando-se como uma lei. Então, o que o povo ia fazer diante de uma lei que era irrevogável, diante de uma lei que não se poderia anular? Era um momento, de fato, onde o povo estava de mãos atadas, não se tinha o que fazer. O que nós vamos fazer? Não há para onde recorrer. Não podemos recorrer nem para as autoridades políticas, porque elas estavam amarradas às próprias leis que estabeleciam. Então não havia recursos humanos para buscar naquela ocasião. Outra questão é que a própria Estela se sente insuficiente. Ela também faz parte da política do reino, ela é rainha no reino. Mas ela se sente também de mãos atadas, porque ela sabe que para entrar na presença do rei era necessário ser convocada para isso. Ela não tinha sido convocada pelo rei, já fazia mais de 30 dias. E estar ali na presença do rei sem ser convocada, não é? Aquilo poderia causar também uma sentença de morte sobre ela. Então ela também está de mãos atadas. Ela está de mãos atadas, mas é nesse momento onde todo mundo está encurralado por todos os lados que eles vão buscar o socorro de Deus diante daquela situação, sabendo que Deus é suficiente na nossa insuficiência. Então deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes o caminho mais glorioso para Deus agir de forma suficiente é quando nós nos sentimos nessa limitação e nós percebemos o quanto somos, às vezes, até um fracasso diante das situações. O quanto somos limitados, absolutamente insuficientes nas situações, impossibilitados nas situações. É nessas horas onde a gente pode experimentar a suficiência de Deus, porque Deus se mostra suficiente na nossa insuficiência. Foi assim com o povo de Israel. Não vai deixar de ser assim com a nossa vida. Então, a insuficiência, né, a nossa fraqueza, é justamente o melhor momento para Deus atuar, trazendo a sua fortaleza sobre nós, mostrando o quanto Ele é forte, o quanto Ele pode, quando nós não temos mais o que fazer. Em segundo lugar, o socorro de Deus chega, né? Ele atua, Ele age, trazendo resposta nas situações. Então, vivendo aquele momento de insuficiência, se vendo naquele momento amarrado, né, por todos os lados, encurralado por todos os lados, que Esther resolve proclamar um jejum, né? Ela diz que vai jejuar com as suas servas e também proclama um jejum entre todo o povo. Todo mundo deveria jejuar. O jejum, na verdade, era um momento de contrição, de busca diante de Deus, de humilhação. E é claro que quando o povo jejuava, quando o povo buscava Deus dessa maneira, eles sabiam que Deus poderia vir com respostas. Deus poderia agir com respostas gloriosas. Se jejuava porque se buscava a resposta de Deus e se entendia que Deus poderia responder naqueles momentos. E é isso que Deus vai fazer.
Deus nos socorre trazendo respostas. Então, o que a gente tem que fazer nessas horas? Buscar o Senhor, buscar respostas de Deus, buscar a ação de Deus. Deus tem resposta para nos dar, Deus responde às orações. Aliás, eu sempre digo, Deus sempre tem resposta nesses momentos para nós. O que nós às vezes evitamos e nós deixamos de fazer é orar. Às vezes a gente murmura mais, a gente reclama mais do que ora, do que se humilha. O que nós precisamos? Nós precisamos de contrição, de humilhação diante de Deus. Porque diante disso que nós teremos da parte de Deus o retorno. Nós teremos da parte de Deus a sua resposta sobre a situação. Quando nós o buscamos, quando nós nos humilhamos, inevitavelmente Ele tem resposta para as nossas situações. Busque a resposta de Deus. Busque aquilo que Deus tem. Eu sei que Deus tem socorro para a situação da sua vida. Eu sei que Deus tem resposta para essa situação. Deus tem auxílio para te alcançar nessa situação. Então busque, porque o socorro de Deus virá trazendo resposta. E em terceiro e último lugar, eu destacaria que o socorro de Deus se manifesta marcando a nossa situação. Isso aqui é glorioso, isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso também a gente saber que Deus chega de forma suficiente, que Deus chega com resposta, mas que Deus também socorre, marcando, deixando, na verdade, a sua marca na nossa história. Isso é maravilhoso, deixando o seu carimbo na nossa realidade. E foi isso que aconteceu também. Então, depois de um momento de jejum, de busca diante de Deus, o livro de Esther não nos traz o nome de Deus, nós precisamos saber disso, mas é óbvio que o povo jejuava ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então, nós subentendemos sim aqui uma busca a Deus. E depois, então, que o povo busca a Deus e age, então, indo em busca desse socorro de Deus, Deus traz de fato a resposta, mas Deus não traz só a resposta, Deus marca a história do povo com aquela resposta. E olha que coisa fantástica aqui, como é que a gente pode destacar essa marca? Esther, então, sabendo de tudo, ela vai, depois de jejuar, ela vai para a presença do rei. O rei, então, se torna favorável a ela naquele momento e promete conceder a ela o que ela pediu. Ela pede então para o rei vir para um banquete, juntamente com Amã, né? Aliás, ela pede para o primeiro banquete e depois, no segundo banquete que ela faz, ela vai contar então qual é o seu desejo para o rei. Ela pede para o rei que revogue o decreto, só que o decreto não pode ser revogado. Então ela pede para o rei que que os judeus possam se defender, que os judeus tenham o direito de se defender naquele momento. Nessa ocasião, então, o próprio Amã já está encurralado, né? Ele também vai receber uma sentença de morte do rei Assuero, mas é muito bacana o que o rei faz nesse momento. O rei, então, agora emite uma nova lei, que os judeus, né, que estavam espalhados sobre todo o seu domínio, pudessem se defender no grande dia da carnificina, no grande dia da matança. Eles tinham o direito de se defender. E olha como foi que Deus marcou a história do seu povo. Porque justamente nesse momento agora de defesa, nós vamos perceber duas grandes marcas que Deus traz, né, através daquele socorro. Primeiro, Deus marca a história do seu povo, alcançando os povos que estavam debaixo do domínio persa. Lá no capítulo 8, versículo 17, nos é narrado um grande fato. Agora a glória de Deus se espalha sobre todo o domínio persa. É a primeira vez na história do Antigo Testamento que vai acontecer uma conversão de outros povos e de forma muito ampla ao Deus de Israel. Uma conversão ao Deus de Israel. Né? Aquelas nações que ouviram falar do que Deus tinha feito,
né, de como tudo aquilo tinha acontecido na história daquele povo. Agora começam a temer ao Deus de Israel, começam a se converter ao Deus de Israel. Que grande marca Deus está trazendo na história do seu povo. Deus está usando toda aquela situação para marcar a história do seu povo, trazendo outros povos para ele também. Que coisa gloriosa. Mas outra marca que Deus vai trazer aqui é que a partir daquele momento se estabelece uma grande festa, uma grande celebração histórica. É a festa do Purim. Purim, que significa sorte. A partir daquele momento, a festa do Purim vai ser celebrada na história do povo de Israel. O segundo livro de Macabeus, que é um livro histórico, não é um livro canônico, mas é um livro histórico, vai nos narrar pela primeira vez a celebração dessa festa, né? Chamando esse dia como o dia de Mardoqueu, né? Mostrando-nos então que aquela festa começou a ser celebrada historicamente na história do seu povo e começou a fazer parte do calendário de celebrações do povo de Israel. A partir daquele momento, o povo iria celebrar o Senhor por toda a vida, por toda a sua história, durante toda a sua trajetória de vida. Agora, eles iriam celebrar aquele grande livramento de Deus, né? Acontecido naquela situação tão difícil no passado. É assim que Deus faz também na nossa história. Deus marca a história da nossa vida. Deus traz a sua marca, Deus deixa lá o seu selo, o seu carimbo, mostrando que foi Ele que fez. Que não há dúvida de que Ele socorre, de que Ele faz. E a gente pode olhar para trás e continuar celebrando ao Senhor por isso. E olhar para trás e continuar nos ancorando no que Deus fez no passado. Deus socorre deixando marcas indestrutíveis, marcas que não podem ser apagadas, marcas que ecoarão na nossa existência e na nossa vida ao longo da nossa história. Assim Deus também socorre aqueles que são seus. Deus nos socorre hoje, Deus continua nos socorrendo. Eu deixo aqui essa mensagem para as nossas vidas. E coloco para você, espere o socorro de Deus, espere o socorro de Deus de forma suficiente, espere o socorro de Deus trazendo resposta, espere o socorro de Deus marcando definitivamente a sua história.